Entrevista coletiva com o presidente Fábio Mota. Ítalo Oliveira, do Arena Rubro-Negra. Presidente, você sempre afirmou que é um torcedor de arquibancada e sabe o que o torcedor sente em momentos como esse. Como o torcedor Fábio Mota está se sentindo hoje e o que ele esperaria que o presidente Fábio Mota fizesse agora? Bom, eu sou torcedor de arquibancada. Isso não precisa ficar dizendo em toda entrevista. Porém, e por ser torcedor de arquibancada, eu sei que o torcedor é passional, o torcedor sempre tem razão e por isso que, por lembrar que sou presidente, eu não tomo decisões 48 horas, nem depois, nem antes de qualquer resultado ruim ou de qualquer resultado bom. Quando o resultado é ruim, são 48 horas de aflição. Quando o resultado é bom, são 48 horas de autoafirmação. São 48 horas de uma felicidade exacerbada. Então, o que é que eu faria? É evidente que eu estou muito chateado, como toda a nação rubro-negra, que tem toda a razão em estar chateado. Ninguém esperaria que a gente fosse eliminado da forma que a gente foi, não pelo fato de ter perdido o jogo contra a Universidade do Chile, mas não pela forma que nós tínhamos expectativas maiores na Copa Sul-Americana, planejamos coisas maiores. Infelizmente, tem coisas que acontecem que não está no script, que não está no planejado, e aconteceu. Então, eu acho que agora, como presidente do clube, é assumir as responsabilidades devidas, que precisam ser assumidas, e sair da situação. Virar a chave, nosso foco agora é a Série A e a Copa do Nordeste, virar a chave, corrigir os erros, melhorar a equipe e bola para frente, porque não adianta a gente ficar aqui lamentando e chorando pelo leite derramado. Agora é pensar no Campeonato Brasileiro, foco total no Campeonato Brasileiro, corrigir o rumo e sair dessa situação. Já saímos de situação bem pior do que essa. Então, esse seria o conselho de torcedor para o presidente. Fábio Almeida, do canal do PH. Fábio, no momento que você precisou do torcedor, ele atendeu aos seus pedidos em qualquer circunstância. Agora, o torcedor cobra de você uma atitude em relação ao elenco e comissão técnica. O que você vai fazer? Vamos ter mudanças drásticas em todos os sentidos. Já tinha falado isso antes. Mas a gente não pode fazer isso com precipitação. Temos que ter cuidado, responsabilidade, discernimento para tomar atitudes de um clube do tamanho do Vitória e do nível que o Vitória está hoje, aonde o Vitória se encontra hoje. Não pode ser atitudes irresponsáveis, sem pensar, para se tomar de uma hora para outra. Então, a gente vai ter uma parada sim. O nosso último jogo contra o Cruzeiro é dia 12. Depois disso, a gente vai ter 15 dias de paralisação no futebol brasileiro. Vai estar todo mundo de férias, certo? Temos uma janela que fecha 27 de julho. E a ideia nossa é, sim, corrigir rumos administrativos. Estamos contratando um executivo de futebol para nos ajudar a montar a nova janela, certo? Temos 2 jogos a fazer. Um jogo muito importante contra o Corinthians no domingo e um outro contra o Cruzeiro dentro de casa. No nosso planejamento, nós queríamos parar com 15 pontos, certo? Esse era o nosso planejamento. Não deu certo. Eu acho que o que fugiu do nosso planejamento justamente foi o jogo do Santos, que era um jogo que considerávamos ter aqueles 3 pontos, estaríamos com 12 pontos hoje e iríamos buscar mais 3. Então, o nosso planejamento era ter parado na janela, ou parado agora nessa paralisação com 15 pontos. Lembrando que são 12 rodadas. A partir da retomada do campeonato, nós teremos mais 26 rodadas para disputar. Não é nenhum turno, estamos falando de 26 rodadas. Nós temos tempo para ajustar o elenco, nós temos tempo para ajustar a questão do futebol. O ano passado nós tivemos um prazo bem menor do que esse, que foi um turno inteiro, e nós conseguimos. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos ajustar, nós vamos contratar e nós vamos sim sair dessa situação. Marcelo Ramos, do BNews. Fábio, recentemente em entrevista você mencionou um aumento considerável na folha salarial mensal do elenco, que atualmente gira em torno de 10 milhões de reais, uma diferença de aproximadamente 3 milhões com relação ao ano passado. Sem entrar no mérito individual dos atletas, você, junto ao departamento de futebol, enxerga que ainda existe um desequilíbrio na formação do elenco?
como, por exemplo, temos observado listas de relacionados com até 10 atacantes, enquanto há apenas 1 ou 2 meias e, em algumas ocasiões, até mesmo 100 laterais disponíveis no banco de reserva. Bom, nós tínhamos uma folha de 6 milhões no ano passado, passamos para 9. Nossa folha é a 17ª do Campeonato Brasileiro. Estamos na frente apenas de 3 equipes, Juventude, Ceará e Mirassol. Então, são as únicas que estavam abaixo da gente no início do campeonato. O restante tem folhas superiores à nossa. Precisa dizer também que quando a gente começou a montagem do time, quando a gente começou a contratar esse elenco que aí está, a torcida apoiou a maioria das contratações e vibrou com algumas contratações. Todo mundo, eu recebi nas minhas redes sociais, o clube recebeu nas redes sociais, todo mundo aprovou essas contratações. É evidente que houve a frustração da torcida, da diretoria, porque nós esperávamos muito mais de muitos jogadores que aqui chegaram. Mas isso acontece, isso é o risco da contratação. A gente só minimiza os erros quando a gente contrata menos. E a gente só contrata menos quando a gente tem uma base forte. Nós estamos em reconstrução da nossa base, assim como o Vitória como um todo, certo? A nossa base hoje, ela está se tornando forte. Nós acabamos de ganhar um campeonato na Argentina contra o Palmeiras do Sub-17. Acabamos de subir, ter um acesso para a Série A do Sub-20. Vamos disputar o título da Série B contra o Avaí. Certo? Nós reestruturamos, os maiores investimentos que eu fiz desde o dia que eu cheguei até hoje foram na base, certo? Então nós reestruturamos a base, eu tenho sem sombra de dúvida que há 2 ou 3 anos a gente volta a ter aquela base pujante, a gente volta a ter pelo menos 50% dos jogadores da base. Foi assim quando a gente foi vice-campeão brasileiro, foi assim quando a gente foi vice-campeão da Copa do Brasil, porque não dá para você competir com as outras equipes se você não tiver uma base forte. Então por isso a gente contrata um número exacerbado, um número grande, e quando você contrata um número grande, você tem risco de errar. As contratações que foram feitas dentro de um perfil do que a gente pretendia jogar. Algumas não deram certo, outras deram certas, e agora está na hora da gente fazer a correção. Camila Celeste, do Unidas pelo ECV. Presidente, considerando a demissão de Léo Condé após 5 resultados negativos e o desempenho inferior ao de Thiago Carpini, que permanece no cargo, não seria o caso de reavaliar os critérios adotados pela gestão do Departamento de Futebol? A atuação da diretoria também não merece uma análise mais criteriosa diante do atual cenário? Concordo, Camila. A diretoria, já adiantei, estou dizendo, estamos contratando um executivo de futebol para a diretoria, para melhorar e tentar melhorar o nosso handicap da diretoria. O critério certo e lógico é você errar menos nas contratações. Você tenta minimizar os erros das contratações, mas às vezes nem sempre dá certo. Então, eu acho que, como eu acabei de falar, nós temos uma parada do Campeonato Brasileiro para o Vitória, dia 12 de junho. 12 de junho a gente vai ter tempo hábil para contratar, para reavaliar e para fazer essa reflexão. A medida que nós já tomamos, que a gente deve nos próximos dias anunciar, é um novo executivo de futebol para o clube. Anderson Matos, do canal do Dinâmico. Presidente, o Vitória conquistou os principais objetivos nas últimas 3 temporadas. Porém, em todos os 3 anos, houve modificações na diretoria e também no comando técnico. Você considera mudanças nestes setores novamente ou está convicto que os atuais profissionais obterão sucesso sendo mantidos até o final? Se sim, por que o torcedor deve confiar neles? Sim, eu considero mudança sim, certo? E já adiantei que estamos fazendo mudanças e vou aguardar as próximas partidas com calma, certo? Com paciência, com a responsabilidade de quem sabe o que é gerir uma instituição do tamanho do Vitória. Acabei de dizer que depois da 12ª rodada a gente ainda tem mais 26 rodadas e a gente tem um prazo de 15 dias de férias de todos os clubes brasileiros. A gente tem a janela até dia 27 de julho para contratar. Então eu considero, sim, que a gente precisa reavaliar. Já estamos reavaliando. Terão saída de jogadores, terão chegada de jogadores. Já tomamos algumas atitudes internas entre nós, entre os jogadores, certo? Nós vamos corrigir o rumo, pode ter certeza, torcedor rubro-negro. Nessa parada aí a gente vai corrigir o rumo e voltaremos bem melhor depois da parada e na retomada do Campeonato Brasileiro. Carlos Tavares, do Recanto da ECV. Presidente, o clube vive um momento de eliminações precoces que atribui ao despreparo, desempenho no Brasileirão, semelhante ao ano passado, e a um elenco, comissão técnica e direção que não transmitem confiança na melhora suficiente para salvar o ano.
A partir de hoje, qual o planejamento visando não perder também o torcedor? Bom, primeiro que o torcedor é a razão de eu estar presidente do clube, tá? O que me move estar aqui. Digo isso porque, primeiro que eu não considero, nós estamos a um ponto fora da zona do rebaixamento. Se a gente ganhar uma partida, a gente sai da zona do rebaixamento. Então, não estamos falando aqui de terra arrasada. O momento é ruim, sim. Tem que corrigir, sim. Tem que melhorar, sim. Tem que tomar providência, sim. Nós vamos tomar essas providências. Pode ter certeza que tomaremos as providências no momento certo. Mas não quer dizer, em momento nenhum, que o Vitória... parece até que o Vitória está enterrado, sem perspectiva, e que o campeonato acabou hoje, e não é isso. O campeonato não acabou, nós vamos fazer a 11ª rodada contra o Corinthians, uma 12ª contra o Cruzeiro. Então, eu acho que as mudanças necessárias estão programadas, certo? A torcida rubro-negra, nesse momento toda, eu só recebo mensagem de apoio da torcida rubro-negra, tanto em rede social, como em WhatsApp. Confio em você, nós vamos recuperar, vamos sair disso. Eu tenho certeza também, trabalho muito, me dedico muito exclusivamente ao Vitória e tenho muita fé em Deus. Nós superamos momentos bem piores do que esse. E eu tenho certeza que nós vamos corrigir o rumo e que a partir da retomada do Campeonato Brasileiro, nós teremos um novo time brigando por coisas maiores no campeonato, que é o que a gente projetou. Tássio Caldas, da Baiana FM, Hugo Araújo, do Bahia Notícias e Vitor Razoni, do canal Vitória Zone. Fábio, o Vitória tem um histórico positivo com sua divisão de base e mesmo com a reformulação segue apresentando bons talentos e sendo vitoriosa, exemplo do Sub-17 e do Sub-20. Com poucos atletas sendo aproveitados no time principal e a recente declaração de Thiago Carpini sobre a base ter acabado, gerando muita polêmica na torcida, como você avalia o uso da base em sua gestão e essa declaração recente do treinador do clube, que já tem um histórico, inclusive, de não dar tanta atenção e espaço para a base nos clubes por onde passou? Primeiro que a declaração não foi essa. A declaração eu vi a coletiva, ele disse que quando nós chegamos no Vitória, o pessoal da base não tinha nem alimentos, não tinha nem comida para comer. E é uma verdade. Eu não vim para essa entrevista para falar do passado, eu vim para falar do futuro. O futuro do Vitória está na base. Nós reformulamos toda a base, tanto da parte física, como do campo, como de fisiologia, fisioterapia, médico. A base do Vitória hoje está no nível da base dos grandes clubes do Brasil. E nós teremos uma base forte e sólida, no máximo, daqui a 2 ou 3 anos. Tá? E segundo, que é evidente que a gente tem grandes valores na base. Os jogadores do Sub-17 e do Sub-20 do Vitória são monitorados por quase todos os clubes. Vira e mexe, a gente recebe sondagem de jogadores da base. O momento é um momento delicado do Vitória, nosso segundo ano na Série A, disputando competições importantes, certo? E a gente tem que ter cuidado também para não acabar queimando os meninos da base. Por isso que a gente empresta tanto, para ganhar rodagem, para ganhar experiência, certo? Para voltar e jogar no Vitória. Juan Guilherme, da página Toca do Leão. Fábio, após o início promissor em 2025, com a sequência invicta de 22 partidas, o Vitória venceu apenas 4 dos últimos 21 jogos. Mesmo após mais de 14 milhões de investimento em contratações. O que você atribui a essa queda de rendimento e quais medidas estão sendo tomadas para reverter essa situação? 14 milhões hoje custa um jogador que o Sport de Recife contratou, só para lhe dar número, que as pessoas não têm noção do que é o futebol. O Vitória foi o clube que menos investiu no Campeonato Brasileiro, que é o que menos tem dinheiro. Está parecendo que 14 milhões é muito dinheiro para mim, para você, mas para o futebol não é nada. Um jogador só que o Sport de Recife contratou, que é o lanterna do campeonato, ponteiro do Botafogo, custou 14 milhões. Para você ver que o nível de investimento nosso é o menor de todos, porque a gente trabalha dentro da responsabilidade. E mesmo assim, temos dívida, temos um aperto financeiro muito grande no Vitória, certo? É muito difícil fazer a gestão. Então, não tem receita de bolo quando você vai contratar. Já disse. Erramos em algumas, acertamos em outras. Estamos com a campanha igual à campanha do ano passado, o mesmo 9 pontos nessa mesma rodada. A diferença, eu tenho certeza que será diferente, é que a gente terminou o primeiro turno ano passado com 15 pontos. E a gente só está, daqui para frente, a ideia nossa é pontuar. Já falei, o planejamento nosso era chegar na parada do campeonato com 15 pontos. Certo? Está muito difícil, mas não é impossível chegar com 15 pontos. Porém, o que o Vitória precisa agora é
ter calma, ter paz, ter união da torcida, acreditar no projeto, até porque a razão de eu estar aqui é porque vocês acreditaram em mim. São 3 anos de muita guerra, muita luta. Dar um voto de confiança para que a gente possa ajustar o Vitória nessa parada, trazer as contratações necessárias e na volta do Campeonato Brasileiro voltar com uma postura diferente, com um time diferente e brigando por coisas maiores. Yuri Andrade, do Zona Mista. Presidente, após um primeiro semestre conturbado do Sport Clube Vitória, os erros são visíveis e muitos torcedores já sabem quais são. Mas eu gostaria de saber do senhor. Fábio Mota, onde o Vitória errou mais neste ano? Eu acho que é evidente que tem erros, certo? Para você disputar 5 competições, você tem que ter estrutura. Trabalhamos muito para ter estrutura, para ter voo fretado na Sul-Americana, para ter condições boas de treinamento, para ter hotéis. Ou seja, a parte estrutural nós acertamos 100%. Erramos na formação do elenco, isso está claro. Eu não vou aqui tapar o sol com a peneira. Mas, como eu disse, muitos desses jogadores que são criticados hoje foram ovacionados quando foram anunciados. Então, quando se vai contratar, você tem um rito de contratação, que começa do head scout, do monitoramento, que passa pelo diretor, pelo treinador e que chega no presidente, que no fim é quem paga a conta e quem tem que buscar o dinheiro. O Vitória, para contratar, ele primeiro contrata, depois ele vai buscar o dinheiro. Porque as pessoas ficam naquela história de orçamento. Orçamento é previsão orçamentária. Você faz uma previsão que você vai arrecadar X, não quer dizer que você tem o X. Depois que você faz a previsão, você sai correndo para encontrar o X para poder fazer o gasto. E é assim que tem sido nesses 3 anos, porque nós não temos recursos sobrando e dinheiro em caixa para fazer contratação. Então, eu acho que os erros foi na montagem de elenco, sim, certo? São erros que são corrigíveis com certeza, não é terra arrasada, não está tudo errado, certo? Temos que melhorar sim, temos que trazer 4, 5, 6 peças e vamos trazer, vamos buscar com calma, certo? Para não continuar errando. Agora a gente não pode errar, assim como o ano passado houveram os erros no primeiro semestre, no segundo semestre nós fizemos 6 contratações, ajustamos o time e chegamos na Sul-Americana. Então, agora tem que ter calma, não é sair por aí contratando de qualquer jeito. Hoje a gente já tem a noção exata do que a gente precisa, certo? Da forma que a gente tem que fazer, e a gente vai buscar as contratações dentro das nossas possibilidades, certo? Muitos jogadores que estão no Vitória hoje vão deixar o Vitória e outros vão chegar no Vitória. PV Araújo, do Futebol Interior. Presidente, em alguns momentos a torcida percebeu uma autoexaltação realizada por entrevistas suas e mesmo se repetiu em diversos momentos em falas de Carpini, principalmente em momentos de críticas após resultados ruins. Até aqui, o 2025 do Vitória acumula fracassos. Será que não chegou o momento de olhar para o trabalho de maneira objetiva, assumir que não está bom e mudar também o discurso? Sim, concordo e me exaltei mesmo. Sou torcedor do Vitória, eu tenho muito amor pelo Vitória, eu quero ver o Vitória sempre sendo campeão de tudo, certo? E era um sonho meu. Tem outro sonho e tantos sonhos que eu tenho como presidente do Vitória. Eu não vou ser presidente do Vitória e vou sentar aqui e vou dizer, estou me entrando no campeonato para brigar pelo rebaixamento. Não vou nunca, você nunca vai ouvir isso da minha boca. Eu penso em coisas grandes, em coisas maiores. E luto e brigo muito para conseguir essas coisas maiores. Quando não dá certo, paciência, certo? Mas eu vou lutar até o último minuto. Então, se teve erro sim. Se tiver que pedir desculpa, peço desculpa. Eu não tenho problema, tenho humildade sensível para corrigir o roteiro e pedir desculpa, certo? Agora, montamos, como eu disse aqui, na ideia da montagem do elenco do Vitória, a estrutura que nós conseguimos disponibilizar para o Vitória pela primeira vez em todas as competições, a forma que nós montamos era para coisas maiores, tanto na Copa do Brasil como na Sul-Americana. No Campeonato Baiano, o nosso objetivo era chegar na final, chegamos. A Copa do Nordeste, terminamos em primeiro da competição, e eu sempre disse que entre Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, a nossa prioridade era a Copa do Nordeste. Tem muito tempo que a gente não ganha da Copa do Nordeste. Então vamos aguardar a Copa do Nordeste. Nós abrimos em detrimento mão do Campeonato Baiano para jogar a Copa do Nordeste. E estamos em primeiro lugar na Copa do Nordeste e vamos disputar as próximas fases da Copa do Nordeste. E o nosso objetivo sempre foi chegar à final da Copa do Nordeste. Tem muito tempo que o Vitória não ganha a Copa do Nordeste. Nós tivemos uma baixa, um clube em formação, em reconstrução, como é o Vitória, está sujeito a ter isso, a verdade é essa, altos e baixos. O que é que a gente precisa agora? Reequilibrar o elenco, reequilibrar a confiança dos atletas, reequilibrar com novas peças, com
com novas ideias para oxigenar o clube. É o que nós vamos fazer agora nessa parada. Estamos trazendo um diretor de futebol novo, certo? Um executivo de futebol que vai se somar com a gente para tentar minorar os erros, certo? E acertar na próxima janela. Rafaela Reina, do canal do Dinâmico. Presidente, o Vitória vem tendo um início de temporada decepcionante em praticamente todas as competições que disputou. Foi vice-campeão baiano, caiu na segunda fase da Copa do Brasil, foi eliminado ainda na fase de grupos da Sul-Americana e tem um início fraco no Brasileirão, com apenas 2 vitórias até aqui. Como o senhor explica o contraste entre o discurso de fortalecimento do elenco e os resultados tão aquém dentro do campo até o momento? Aumentamos o investimento, mesmo pouco, mas aumentamos a folha. Na expectativa minha de todo mundo era que o time tivesse um desempenho bem melhor do que esse que apresentou. Repito, quando fizemos as contratações foram festejadas por mim e pela torcida. Não deu certo. Graças a Deus que tem tempo de mudar. E esse ano o tempo é maior do que o ano passado. O ano passado a gente só tinha um turno inteiro para fazer a mudança. Esse ano a gente tem 26 rodadas ainda, com mais 28 rodadas para fazer a mudança. Então, o campeonato vai parar dia 12, na 12ª rodada, e vai voltar na 13ª rodada. A gente tem da 13ª rodada, a 39ª rodada para jogar com reforços, com contratações diferentes, com modelagem diferente e com um rumo corrigido para sair dessa situação. E vamos sair dessa situação. Sami Farias, da página Rios ECV, Gabriele Gomes, do Globo Esporte, Lincoln Oriage, da Itatiaia e Lorena Vinhas, do Mosaico Esportivo. Presidente, o Vitória vive um momento delicado. Foram eliminações precoces na Copa do Brasil e na Sul-Americana, além de uma sequência negativa de resultados no Brasileirão que levaram o clube para a zona de rebaixamento. Em meio a esse cenário, o senhor mencionou anteriormente a chegada de 3 ou 4 reforços. No entanto, grande parte da torcida acredita que o elenco precisa de uma reformulação mais ampla, com mais saídas e mais contratações, diante dos problemas de desempenho que vem se repetindo. O clube mantém essa projeção ou já reavalia um plano mais agressivo no mercado? Sabemos que temos que reforçar, certo? Sabemos as condições que são de reforçar. O futebol está muito caro, certo? Sabemos que temos que ajudar, sabemos que temos que dispensar. Na hora que você dispensa um atleta, você tem que fazer a rescisão, certo? A rescisão, quando se fala em rescisão, você está falando em grana, você tem que pagar para o cara ir embora, o cara não vai embora de graça, certo? E na hora que você vai buscar, ninguém também vem de graça. Então o Vitória está no mercado. O Vitória, nesse exato momento, está em contato com jogadores, com clubes, com contratações adiantadas, que a gente vai aguardar a paralisação do campeonato para que a gente possa, sim. Não adianta você trazer jogadores agora, nem só pelo fato da janela estar fechada, mas nós vamos ter férias no futebol brasileiro. Certo? Nós vamos ter 15 dias de férias. Então, você contratar o jogador e colocar ele no barradão não vai resolver, ele não vai ter o que fazer. Se você contratar o jogador, assinar o contrato agora, ele vai ficar 15 dias em casa recebendo sem trabalhar, porque ele não tem como trabalhar. Então, a reapresentação do Vitória e de todos os clubes do Brasil, acho que é dia 27, acho que é 27 de junho. No dia 27 de junho, quando o Vitória se reapresentar, pode ter certeza que o Vitória se reapresentará com várias caras novas, com vários atletas novos, e muitos dos que estão hoje no Vitória não estarão na representação. Então, nós temos que fazer as contratações e os atletas só vão poder jogar a partir da 13ª rodada. E se representarão dia 27. Então, não adianta ânsia, não adianta agonia, nós temos 2 partidas para fazer. Temos que focar nessas 2 partidas a fazer até a paralisação do campeonato, partidas importantes, uma fora, outra dentro de casa. Precisamos sim da união da torcida. Nós juntos já saímos de problemas bem maiores do que esse, certo? Tenho certeza que vamos nos unir, que vamos continuar nessa mesma pegada. Quando parar o campeonato, a gente vai reforçar, corrigir o rumo e voltar melhor a partir da 13ª rodada. Antônio Mazaro, do Varela Net. No início do ano, você chegou a afirmar que o time chegaria à final da Sul-Americana e brigaria por vaga nas pré-Libertadores. Quanto você acha que a expectativa colocada por você mesmo no início do ano tem impactado no desempenho da equipe e na avaliação do torcedor até aqui? Desempenho 0. É o que eu sinto, eu falo o que eu sinto. Eu sou torcedor, eu falo o que eu quero. Eu acho que na vida, para você conseguir, o primeiro ponto para você conseguir um objetivo é você acreditar. Se eu não acreditar no clube que eu sou presidente, quem é que vai acreditar? Certo? E minhas expectativas são sempre para cima mesmo. Infelizmente erramos, saímos na primeira fase
da Sul-Americana. Não vou debater mais isso, para mim isso já é passado, já virei a chave, estou pensando no brasileiro, estou pensando para frente, certo? A nossa realidade nesse exato momento agora é primeiro se estabelecer no Campeonato Brasileiro, depois buscar coisas maiores no Campeonato Brasileiro e continuar no ritmo para ir para a final da Copa do Nordeste. Leonardo Santiago, do Canto Rubro-Negro, Marcelo Góes, da Rádio Sociedade da Bahia e Portal à Tarde, e Lucinéia Matos, do Sangue Rubro-Negro. Fábio, desde janeiro no Campeonato Baiano, o Vitória já demonstrava deficiências no setor ofensivo. O clube sabia disso e buscou novas peças. No entanto, o setor ofensivo e sua falta de eficiência foi determinante para a desclassificação na Sul-Americana em 3 jogos. Teriam os envolvidos no processo, presidente, diretores e comissão, acreditado que peças que tiveram dificuldades em campeonatos de níveis mais baixos renderiam em uma Série A e Sul-Americana? Se sim, o clube teria avaliado equivocadamente que seria possível potencializar esses atletas que não demonstraram uma margem suficiente de evolução ao longo dos meses? Os resultados mostram que nosso maior problema é o ataque, não é? Falta de pontaria. Vou falar aqui dos últimos 3 jogos rapidinho. O Bahia, a gente teve mais chance do que o Bahia, não fizemos os gols. O Santos, nós tivemos mais chance que o Santos, não conseguimos fazer os gols. E o último jogo não se fala, né? O outro time, nós tivemos que fazer o gol contra para perder o jogo, porque o outro time não teve nenhuma chance. Então, é evidente que houve equívoco. E volto ao início da entrevista. Quando anunciamos os atacantes que nós contratamos, eles foram festejados por todos. Não deu certo, certo? É evidente que está nítido pelos números que houve erro, que a gente vai tentar corrigir os erros. Nadson Barbosa, do site Meu Vitória, Reinaldo Oliveira, do Canal do Interativo e Guma Guedes, do Panorama Rubro-Negro. Presidente, você concorda que o momento exige alguma mudança drástica a curto prazo? Depois de tantos vexames em 2025, o que está faltando para ter mudanças no departamento de futebol, incluindo na comissão técnica? E qual será a principal medida adotada pelo clube para que o Vitória possa conquistar os objetivos na Copa do Nordeste e no Campeonato Brasileiro? Já anunciamos, estamos contratando um executivo de futebol, certo? Vamos aguardar os 2 jogos próximos do Vitória, vamos analisar o trabalho da comissão técnica jogo a jogo. Temos uma paralisação dia 12, vamos ficar 15 dias sem futebol parado. É o tempo que a gente tem para contratar, trazer as peças necessárias, corrigir o rumo e sair dessa situação. Para finalizar, João Graça, do Portal à Tarde, Clérison Amorim, da Metrópole e Eduardo Serra, do canal Rubro Negro TV. Fábio, qual a participação de Thiago Carpini no processo de captação e contratação de atletas e qual a real função de Mané Catanajura? A chegada de mais um executivo de futebol com rodagem que possa trabalhar em conjunto com os dois é considerada para fortalecer o departamento ainda nesta temporada? Thiago Carpini, como qualquer treinador, opina nas contratações. Não existe você fazer contratação sem o treinador não participar. Até porque se você contrata o jogador, o treinador não quer, o treinador não bota nem para jogar, porque ele não confia, não conhece, por aí vai. Então, o papel do treinador, seja ele quem for na contratação, é essencial. Primeiro, existe o poder de convencimento para você trazer o atleta para o clube. Geralmente o treinador liga para o jogador para dizer como é a estrutura do clube, como é que são as condições, como é que está salário. O cara não vem simplesmente por vir, principalmente para o Nordeste. A gente brigar com os jogadores da área sul é muito difícil. A primeira pergunta que o jogador faz é: está pagando em dia? Tem estrutura de fisiologia, de fisioterapia, de academia, como é o treinamento, como são as viagens, é voo fretado, é voo de carreira. Tudo isso, um jogador de alto nível do Brasil hoje, ele pergunta para os companheiros. E o treinador entra nisso, o treinador entra nas indicações, mas ele não é o ser supremo da contratação, ele faz parte. Acabei de dizer que o Vitória tem um head scout, que é o Rodrigo, que tem mais 4 pessoas com ele na sala de mercado, que monitora o campeonato da Série B, da Série A, da Série C, jogadores do Brasil que estão fora e que só fazem isso durante a semana inteira, fazendo vídeo com plataforma, buscando, no fim de toda a semana, senta com o diretor de futebol, com o gerente de futebol, com o treinador, com o presidente, faz as sugestões de contratações, todo mundo examina e depois se vai um veredito para fazer a contratação. É um processo. Não é porque Luiz indicou que o Vitória contrata. Não é porque João indicou que o Vitória contrata. É todo um rito processual. São etapas e processos até você chegar na escolha daquela contratação. Quando erra todo mundo. Quando acerta, acerta todo mundo. Para finalizar, presidente, deixa uma mensagem agora para a nação rubro-negra que é de extrema importância nesse processo de recuperação do clube na temporada. Eu quero dizer à torcida do Vitória que todos nós estamos chateados com esse início de ano, decepcionados. A torcida tem
total razão em estar decepcionada, total razão em pedir mudanças, total razão em estar indignada. O sentimento maior é indignação, sim. Concordo com a torcida do Vitória, eu compartilho desses sentimentos, certo? Me pergunto todas as horas e todas as vezes o que fazer para melhorar. Estamos nos esforçando, trabalhando muito e pode ter certeza que nós vamos sair dessa situação. Precisamos se manter unidos, unidos somos fortes, unidos já fizemos reviravoltas e passamos a ser modelo para o futebol brasileiro. Não é agora que ninguém vai abandonar. Então, tenho certeza absoluta que o amor pelo Vitória é maior do que qualquer coisa. O Vitória é maior do que qualquer presidente. Você pode não gostar do presidente, mas você tem que gostar e amar o Vitória, certo? E por amor pelo Vitória, todos nós vamos se manter unidos, vamos sair da situação. Pode ter certeza que o rumo será corrigido, nós vamos corrigir esse rumo, vamos contratar novas peças, vamos trazer um executivo de futebol para reforçar o nosso departamento de futebol. E vamos, na volta do Campeonato Brasileiro, a partir do dia 27 de julho, com representação de novos atletas, com a saída de novas atletas, nós vamos recuperar o tempo perdido e vamos salvar o ano e fazer um grande Campeonato Brasileiro e brigar, sim, pelo título da Copa do Nordeste, que foi o nosso objetivo desde o nosso planejamento. Entrevista coletiva com o presidente Fábio Mota encerrada.